Hoje eu vou fazer uma espécie de questionamento, tá? Acerca da realidade de professores no Brasil. E mais especificamente, eu como professora, que estudei na maior parte da minha vida na rede pública, me formei por uma universidade pública e depois voltei a ser profissional na maior parte da minha carreira em escola pública. Eu gostaria de entender, usando uma licença poética, que país é esse onde professores são tantas vezes desqualificados, mal remunerados demais e ao mesmo tempo é um país que sonha em se desenvolver. Todas as vezes que eu vi nações que deram certo, né, usando mais, como volto a dizer, o termo país, que país é esse? Foram países que investiram maciçamente na educação e nos educadores. No caso, nós, professores, na realidade do Brasil, seja de norte a sul, seja em todos os níveis de ensino, da educação infantil, passando pelo fundamental, ensino médio, universitário, nós sabemos que a realidade do professor é muito penosa. Tá? A minha experiência de professora de rede pública, a maior parte da minha vida trabalhando em periferias, onde eu tinha alunos que não tinham sequer o que comer, choravam. Eu lembro de um caso em que a aluna chorou, me pediu para sair da sala. Quando eu fui ver o que ela estava sentindo, ela me disse que estava com fome, porque naquele dia na casa dela não tinha havido café da manhã, nem almoço, e a hora do lanche, no meio da tarde, estava muito longe. Imagina, nós estávamos por volta de 15 horas e o lanche seria em meia hora. Ela não tinha mais condição de esperar, porque a realidade dela era a fome. Bom, gente, o professor, professora, eu uso aqui o termo professor de maneira genérica, abrangendo professores e professoras. Nós sabemos que são extremamente mal remunerados, não são reconhecidos, porque todos nós temos que estudar bastante, tá? Passando, né, praticamente por um curso superior, e depois de formados nós temos sim que fazer curso de formação, nós temos que ter uma estrutura emocional, psicológica fortíssima para estar numa sala de aula. A partir do momento que a gente não valoriza os professores, e passa sim pela questão do salário, porque ninguém vive de brisa, né? É lindíssimo, eu amava a minha profissão, né, como professora aposentada, não descarto a possibilidade de retornar à sala de aula, até mesmo pela questão da sobrevivência. Né? O professor, ele passa finais de semana debruçado em livros, preparando aula, corrigindo provas e elaborando melhores práticas pedagógicas. Isso é fato. Todo mundo que tem um familiar que é professor e convive com professores sabe disso. E, no entanto, na hora de sermos valorizados, de sermos mais bem pagos, porque, volto a dizer, ninguém vive sonhando apenas em ser um melhor profissional se não tiver condição de bancar suas contas, né? A gente fica angustiada. A quantidade de colegas meus, inclusive eu, tive depressão sim, síndrome do pânico sim, porque chega uma hora que você também se sente agredido, se sente desqualificado, se sente muitas das vezes até arrependido de ter escolhido uma carreira que você investe na formação de tantas pessoas e muitas das vezes você não tem condição de melhorar a sua formação, a sua qualificação, porque você não tem condições financeiras de sequer bancar um curso de especialização, ou muitas das vezes ir a um teatro, a um cinema e apreender daquela realidade cinematográfica, daquele momento de lazer, uma realidade melhor para os seus alunos, até para passar por uma experiência de vida. Né? Então, o professor, ele fica muitas das vezes desorientado mesmo. Eu tenho experiências
de colegas que se aposentaram e desestabilizaram totalmente a nível emocional. Por quê? O que acontece? Você para e pensa, poxa, eu participei da formação de novos filhos da pátria, é tão bonito usar o termo pátria, né? Nação. Só que muitas das vezes o professor, ele participa de toda a formação de uma nação, né, de jovens que serão o futuro da pátria, e não é valorizado, não é respeitado por instâncias que poderiam fazer, sim, uma maior investir mais recursos, investir mais no salário. Eu vou bater na tecla, salário de professor, gente, é vergonhoso para uma nação, é um salário que envergonha uma nação que quer crescer, tá? Porque se muitos de nós tivemos grandes professores, muitos de nós também somos grandes professores, nós temos que passar para frente aquilo na medida que a gente também está acreditando que vai construir um país melhor. E se você, muitas das vezes, no auge da sua expectativa, no auge da sua postura de fazer o melhor numa sala de aula, você sai da sala e repensa todas as suas práticas para se tornar um grande professor, por outro lado você sai muitas das vezes pensando, meu Deus, vou sobreviver no final do mês, no começo do mês, tenho as contas para pagar, e aí como é que vai ficar? Eu acho que a gente não pode dissociar em momento nenhum que o investimento por melhores condições na nossa educação passa por melhor valorização, exigem muita qualificação do professor, e é preciso, a sociedade sabe que é preciso, mas invista-se também no salário digno para um professor, porque professor é uma profissão nobre. Vocês já viram fotos do imperador do Japão reverenciando um professor? Porque o saber, gente, ele tem que ter toda uma estrutura emocional, não só pedagógica, porque é preciso pedagógico, mas é preciso uma estrutura emocional para você passar adiante o seu conhecimento e o seu saber. Não adianta você ter uma quantidade enorme de informações se você não tiver uma proposta, tá, pedagógica para ensinar, para orientar os seus educandos. Ninguém consegue só despejar saber no outro. Esse saber que você repassa, ele tem que ter um trabalho emocional, um suporte psicológico para que você alcance o seu objetivo. Então, quando você fala em professores qualificados, que eu acredito que a grande maioria de professores que estão em sala de aula, gente, estão por amor à carreira, ao trabalho, ao ofício, porque não é fácil, não é só chegar na sala de aula e dizer, ó, isso hoje nós vamos aprender. Não, você tem que saber como explicar, como educar também, porque passa pela mão do professor o educar, né? Educar para cidadania, educar para se viver em sociedade, e isso, quando você está numa sala de aula, seja qual for a sua área de profissional, seja qual for a sua área específica, você vai estar trabalhando também com o emocional daquelas pessoas. Você vai estar trabalhando com seres que vão reproduzir na sociedade muito do que eles aprenderam afetivamente também com o professor. Porque o professor, ele passa informações, mas ele passa também, cada um da sua maneira, uma nova forma de ver a vida. É filosófico, é bonito falar isso, mas é necessário que se fale isso, e nós, educadores,
cobramos da nossa sociedade, dos nossos governantes, também uma respeitabilidade sem a qual nós não podemos sobreviver. Não basta chegar nas lojas, né? Não basta chegar num banco e dizer, olha, eu sou professora, viu? Que legal. Vamos dizer, que legal, tá, mas como é que você vai administrar suas contas? Tá, eu vou administrar na medida que eu puder. Sim, porque quando nós somos professores, gente, e eu acho que a grande maioria de nós, você pensa duas vezes em comprar um livro para se aprimorar. Porque muitas das vezes, na compra daquele livro, que vai te trazer um aprimoramento, você vai deixar de cobrir uma despesa da sua casa. E isso, gente, eu acredito que não seja só comigo e meia dúzia de amigas minhas. Isso é a realidade da grande maioria dos professores no Brasil. Então, vamos ter consciência que nós queremos, sim, uma nação melhor. E isso independe, no meu ponto de vista, só da sua posição direita-esquerda. Tá? Eu acho que todo mundo quer, sim, uma posição de Brasil melhor. Tá? Eu quero isso para minha filha, quis isso para minha sobrinha e meu afilhado, quis isso para todos os meus entes queridos, como quero, sim, para todos os jovens que eu não conheço. Mas isso não vai acontecer se na nossa sociedade não houver mobilização para se valorizar e qualificar o ator principal dentro do magistério, que é o professor. Eu gosto muito de relembrar dos meus alunos, tá? Ex-alunos, que muitos deles estão numa carreira muito interessante, várias as carreiras que eles escolheram. Tenho alunos que infelizmente também não conseguiram sobreviver e partiram para situações que os colocaram à margem da sociedade, mas eu vejo o seguinte, que eu participei da vida daqueles jovens, porque cada vez que eles me diziam, tá, que estavam sem um futuro, que eles não tinham noção do que estavam fazendo dentro de uma escola, eu dizia, olha, você tem que acreditar que a sua vida vai ser legal, que você está aqui, a escola é um espaço de saber profundo. Você não vai à escola só para aprender fórmulas, para aprender a escrever e a pontuar. Você vai para a escola para desenvolver saberes, você vai para a escola para aprender a ser um cidadão consciente dentro da sua sociedade. Você aprende isso na escola, sim, porque você convive com diversidade. A diversidade faz crescer. E muitas das vezes eu retornei ao convívio desses jovens, anos depois, reencontrei, e eles estavam felizes, porque eles tiveram professores que acreditaram neles. Eu tive um aluno num dia que eu estava muito triste, engraçado, nunca esqueci isso. Esse aluno virou para mim e me encontrou dentro do ônibus, que eu sou adepta de transporte público. Ele me encontrou, estava indo para o trabalho, ele me reconheceu, eu não reconheci mais, já tinham passado muitos anos. Ele falou, olha, eu estou numa universidade pública, sou um jovem de periferia, estou tão feliz e eu tenho que agradecer, não só a você, mas a todos os meus professores que me permitiram adentrar numa universidade federal. Gente, quando eu ouvi isso, eu ganhei não só aquele dia, mas aquela semana, aquele mês e aquele ano. Porque quando você sabe que você construiu uma vida melhor para alguém, você repensa até a sua função de estar nesse mundo. E foi o que eu fiz. Então, pessoal, eu acho que, filosoficamente falando, todos nós temos muitas crenças, mas eu conheci, eu li e continuo lendo umas verdades deixadas por um grande filósofo, que eu acho que, independente do credo religioso, todo mundo deveria dar uma lidinha. Ele se chamava Jesus, e ele, no meu entendimento, é o Cristo, né? Jesus, o Salvador. E ele dizia assim, faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizesse. Então eu vou deixar todos vocês hoje
só com essa reflexão que muito me toca, porque se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos um Brasil que dê certo, a gente passa por muitas dessas colocações que hoje eu resolvi fazer. E fecho com esse grande filósofo, nos deixando uma grande dica de como construirmos uma vida melhor para nós e para todos os que estão em volta de nós, no nosso país. Beijo!